Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Mais ou menos, né? É um misto aí de alegria com tristeza, né? É um misto de muita satisfação com decepção. Por quê? Porque o time do vídeo pontuou muito mal, mas o time da live mitou de novo, conforme vocês viram aí, né, na thumbzinha. Estamos hoje aqui para escalar o time do vídeo, né, nessa recuperação agora para a 10ª rodada. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, eu convido no canal aí, como sempre, a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal, como eu falei na introdução, o time do vídeo pontuou muito mal, fez 57.02, mas o time da live foi bem demais. E eu postei, inclusive, o desempenho dos times, como eu sempre faço aqui no Instagram. Quem quiser seguir o Mané lá vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola, tudo junto, tem link logo abaixo na descrição, né? Ó, 57.02, né? O time do vídeo, né? Em compensação, o time da live fez 99.17, mitou, né? Tá com uma pontuação geral de 832 pontos. Uma pontuação muito boa para um time aberto, tá? Mas hoje nós vamos escalar o time do vídeo, né? Nessa recuperação, como eu falei, pra gente tentar uma mitada aí com esse time. E o time da live vai ser escalado no sábado. Por quê? Porque a rodada é apenas no sábado. Se a gente vier aqui, ó, inclusive um jogo não vai valer, tá? Que é o jogo do Botafogo e do Ceará, que foi adiado, certo? Vai ser para junho. Provavelmente foi adiado por causa da situação do Botafogo, né? Que vai precisar vencer semana que vem o jogo da Libertadores, um jogo decisivo. Inclusive, deixei aqui aberto aqui pra gente ver aqui, ó. Temos Libertadores, né? Sul-Americana semana que vem. Jogos decisivos, os últimos jogos dos grupos, né? E temos jogos também da Copa do Brasil. O que eu posso falar pra vocês de maneira geral, pra gente não ficar muito aqui nessas tabelas, certo? Eu posso dizer pra vocês que temos, assim, algumas situações, tá? Tem times na Sul-Americana que estão, ó, tranquilo, suave na nave. Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro. Esses daí não devem poupar, porque semana que vem, né, estão tranquilos, já estão praticamente classificados. Só vamos ver se vai ser primeiro ou segundo colocado ali. São Paulo e Palmeiras estão suave na nave na Libertadores. Palmeiras, inclusive, com a melhor campanha, tá? E na Copa do Brasil, o único time que conseguiu uma vantagem de mais de um gol e tá suave também é o Cruzeiro, agora nessa semana. Então, portanto, eu acredito que esses times, de maneira geral, não pouparão esse final de semana. Os demais, todos correm um certo risco, tá? Mas vamos lá. Inclusive aqui no Instagram, rapaziada, rapidamente aqui, ó, também postei os vencedores do Liga do Mané, certo? O vencedor aqui foi o João, fez 121.93, levou R$271, R$5 apenas a inscrição, uma liga menor, né? Deu 139 times, tá dando em média aí de 100 a 150 times. Ah, Mané, mas eu fiz 122. Meu amigo, só ganha quem se inscreve. Portanto, se você quer se inscrever, é só clicar no link logo abaixo, né? Ou então ir lá no app do Catimba, certo? Clicar lá na abazinha de Cartola, botar aqui pro ladinho, que vai aparecer os parceiros. O Mané tá logo aqui, ó. Já está aberta a inscrição aí, ó, para a 10ª rodada. Quem quiser participar vai ser muito, mas muito bem-vindo. Vamos lá então, vamos vender esse time aqui. Não vamos fazer muito, porque essas análises pós-rodada, eu sempre costumo brincar e dizer que fazer análise pós-rodada é muito fácil. Difícil é fazer antes, tá? Então não gosto de ficar falando muito não. O Wesley manteve aquela média básica dele, tradicional. O Yuri Alberto marcou um gol, né? Teve outro anulado, senão ia dar aquela brocada sensacional. Os atacantes do Ceará, os mais visados, Pedro Henrique e Pedro Raul, decepcionaram, né? O Mugni mitou forte, a Arrascaeta foi poupado sem aviso prévio. Alan Patrick jogou um pouco acima um pouco abaixo da média pro Cartola, né? Aliás, o Internacional não fez o dever de casa, né, rapaziada? Todo mundo pensou que o Inter ia atropelar o Mirassol. Eu falei, olha, o Mirassol não é essa galinha morta que todo mundo tá pensando. Pode pegar lá o vídeo da semana passada e a live, eu falei isso. Não deu outra, tá? E como eu tinha espinha dorsal nesse time aqui do Internacional, né? Inclusive zagueiro, lateral, treinador, tudo, caiu bastante, né, a pontuação desse time. Se o Inter tivesse vencido sem sofrer gols com o gol do Wesley, por exemplo, a pontuação desse time lá em cima é assim que funciona o Cartola, tá? Mas vamos lá, Marlon também segurou o SG, Léo Ortiz segurou o SG, né, o que segurou um pouquinho a pontuação aí desse time aí. Vamos vender esse time, tá? Ah, não deveria ter vendido, né? Vamos lá, fazer uma análise rapidinha aqui da rodada. Temos clássico Fluminense e Vasco. Acho que o Flu é favorito, mas é um clássico. O Vasco tá bem, ganhou. O Vasco em São Januário é o cão chupando manga, tá? Com a força da sua torcida, enfim. É um time que segura alguns SGs, geralmente faz mais de um gol por partida. É difícil bater o Vasco lá dentro. Mas fora de casa, fora de São Januário, o Vasco é um dos piores visitantes da competição, tá? São Paulo e Mirassol. São Paulo provavelmente vai ser muito escalado. Não quer nem olhar os mais escalados agora, certo? Deve ser muito escalado.
Mas tomem cuidado, o Mirassol não é essa galinha morta como eu falei, tá? Inclusive o SC de São Paulo também tá em risco, assim como o do Internacional esteve, né? Porque se tem dois times fura-olho aí no campeonato, é o Mirassol e o Sport quando joga fora de casa, porque em casa o Sport também sai desse G. Mas o São Paulo é favorito, temos algumas peças interessantes. Galo contra o Corinthians, Galo favorito, tá? Vamos ver quem é que vai ser poupado, se todo mundo vai jogar ou não. Por quê? Porque o Corinthians, assim como o Vasco, também está entre os piores visitantes do Campeonato Brasileiro, tá? Grêmio e Bahia, aqui já é um jogo mais equilibrado. Palmeiras e Flamengo, aqui vai sair faísca, né? Ainda mais o Palmeiras agora que conseguiu uma gordurinha, né? Tá com 4 pontos, mesmo o Flamengo vencer, não consegue ultrapassá-lo, né? Jogão. Esporte Internacional. O Esporte tá muito mal, não venceu em casa ainda. Muitos times foram lá e meteram o gogó como Cruzeiro no Esporte, né? Não fez gol em casa ainda, sofre mais de um gol por partida. Internacional favorito? Sim. Mas temos que ver que o Inter tem um jogo muito difícil pela Libertadores semana que vem, no grupo da morte, então temos que ver se vai poupar ou não. Mas o Inter, tá? Contra o Sport fora de casa é tão favorito quanto o São Paulo, jogando em casa contra o Mirassol. Vitória e Santos. Aqui o Vitória vem numa ascendente, tá? Jogando em casa. Eu sempre analiso pelo mando de campo, rapaziada. E o Santos tá numa de horror, rapaziada. Se a gente pegar aqui, ó, Santos fora de casa, ó, são 5 derrotas consecutivas. O Vitória é uma Brastemp, tá uma coisa linda? Não, não tá. Mas em casa, vem numa ascendente aí, ó. Os últimos 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Então, me atrevo a dizer sim que o Vitória aqui, né, é favorito para esse jogo. Fortaleza e Cruzeiro, outro jogo que sai faísca, tá? Geralmente Fortaleza joga muito bem dentro de casa, né? O Cruzeiro vem numa pegada legal, só tem que melhorar um pouquinho fora de casa, só ganhando de esportes, outros jogos fora de casa não foi tão bem assim. Mas o Cruzeiro, né, tá na parte de cima da tabela, outro jogo bem complicado, um jogo muito equilibrado. Red Bull, Bragantino e Juventude. Bragantino é o grande favorito da rodada. Perdeu pro Palmeiras, mas tá no topo de tabela. O Juventude é um time que vem sofrendo goleadas fora de casa, sofreu de 6 do Flamengo, sofreu 5 do Fortaleza. Então, meu amigo, assim, lá atrás, no meio, na frente, né, o Bragantino vale a pena? Vale a pena. E digo mais, o Juventude não é o Mirassol. O Mirassol é um time aguerrido, é um time que parte pra cima, gosta da trocação, faz gol, leva gol. O Juventude fora de casa, complicado, quer ver, ó? Fora de casa, Juventude. Pior visitante, 4 derrotas consecutivas, sofreu 16 e só fez 1. Então dá pra pesar a mão no Bragantino? Dá, sem medo de ser feliz, tá? E Botafogo e Ceará foi o jogo adiado, beleza? Vamos pra nossa escalação aí então, de maneira rápida, sucinta, já que vamos ter live no sábado, né? Meio-dia. Vamos começar com o nosso goleiro? Vamos lá, pelo gol. Pela média aqui, ó, o Walter, né? O Mirassol é um time que se expõe bastante, vem numa crescente, vem pegando muito, e contra o São Paulo vai ter chance, né, de pontuar bem mesmo perdendo esse SG, tá? Porque o São Paulo é um time que finaliza, é um time que ataca em casa, certo? E o Mirassol, como eu falei, é um time que joga na trocação, joga aberto, faz gol e leva gol, tá? Então o Walter é uma opção legal? Sim, é uma opção legal. Fora de casa, o Cássio também vale a pena? Vale muito a pena, tá? O Cássio vem num bom desempenho, olha só, tirando 2 pontuações aqui, o resto o Cássio vem dando mitadas quando segura SG. Quando não segura SG, faz suas 3, 4 defesas, o que dá 5, 6 pontos. Vale muito a pena. Os 2 goleiros do jogo, Palmeiras e Flamengo, Everton e Rossi. 2 goleiros que vivem um bom momento, 2 goleiros que estão nos times com as melhores defesas, na minha opinião, as defesas mais sólidas, né? O Everton com desempenho assim, ó, um pouquinho melhor, quem sabe, do Rossi, mas o Rossi tá pegando muito quem assistiu o clássico, né, do Flamengo e Botafogo, viu que ele fez umas 2, 3 defesaças, certo? Então, vale a pena, tá? Temos outros bons goleiros aí pra rodada? Temos o Cleiton, eu vejo um goleiro mais PSG, né? Porque não vejo o Ventura atacando tanto assim, pode dar uma fugida e tirar o SG dele, certo? Mesma coisa o Everson, né? Não vejo o Corinthians atacando tanto assim, o Corinthians tem um desempenho dentro da Neoquímica excelente, né? Do ponto de vista ofensivo, fora nem tanto, é um visitante ruim, então eu vejo goleiro mais pra SG também, né? O Lucas Arcanjo aqui pode dar uma brilhada, né? Inclusive tá muito desvalorizado para quem tá precisando de cartoleta, tá valendo a pena, certo? Por quê? Porque a hora que ele segurar um SG, ele vai estourar na pontuação e vai enfrentar o Santos, né? Um dos piores visitantes aí da competição, que faz pouquíssimos gols, assim, ó. Nós pegamos aqui, ó, 5 derrotas consecutivas, apenas 2 gols, 3 SG cedidos. Vale a pena. Então temos bons goleiros para rodar do Fábio, no clássico, vale a pena, tá desvalorizado, que isso é bom. Fluminense tem uma boa perspectiva de SG contra o Vasco, né? Como eu falei aqui, ó, o Vasco em São Januário é o cão chupando manga. Onde é que tá o Vascão aqui, ó? Só perdeu uma, ganhou 3, empatou, né? Uma. Tem um desempenho muito bom, sofreu apenas 3 gols, marcou 8. Em casa é chato, é o 7º melhor mandante. Só que fora de casa, o Vasco, ó, é o 2º pior visitante. 4 derrotas consecutivas, sofreu 8 gols e só fez 2, cedeu 2 SGs. Então, mas é clássico, né? Mas eu acho o Fábio interessante, tá? Inclusive, eu acho que eu vou com o Fábio, certo?
É uma pena o Cartola ainda não ter colocado mínimo para valorização aqui. Mas como eu fui obrigado a fazer o vídeo agora, porque eu tenho outros compromissos além do Cartola, né? Vamos botar aqui contundido, Internacional. Vamos botar o Rocher, né? Que ainda não tem previsão de retorno. Né? Vamos fazer um hackzinho do goleiro. E cabe perfeitamente, porque o Rocher custa 9, né? E o Fábio custa 8, tá? Se bem que eu não tô me preocupando muito com isso. Por quê? Porque vai ser uma rodada mais barata essa, tá? Todas essas rodadas que tem Copa do Brasil antes, Libertadores depois, que times podem poupar, geralmente são rodadas mais baratas para se escalar, tá? Vamos para nossa dupla de zaga. Vitor Gabriel também foi um que foi poupado sem aviso prévio. Arrascaeta foi poupado sem aviso prévio. Ferreirinha pegou todo mundo com as calças na mão. Poucas pessoas tinham informação. E quando ela começou a pipocar, foi 5, 10 minutos antes do mercado fechar. Foi muita correria. Tá? Então complicado. Né? Vitor Gabriel contra o Sport. Vale a pena? Vale. Né? Não jogou na última rodada. Foi poupado. Por mais que joga agora no meio de semana na Copa do Brasil. Deve jogar final de semana também, porque descansou. Vale a pena? Vale o Sport vencer SG em casa. Né? Pra quem ainda não sabe. Né? Ó, vamos botar aqui, ó, mandantes. Né? O Sport em casa só marcou um gol, né? Em 4 jogos. Esse seria o 3 SGs. Vale muito a pena, tá? O Inter é que vem num momento ruim, tá? Se você pegar de maneira geral o Internacional aí, ó, todos, né? Você vai perceber que o Inter só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Só que o Inter é muito mais time que o Sport, né? O Sport tem um peso muito maior por estar na zona de rebaixamento, ser lanterna da competição. Mas desses zagueiros aqui, você serve pra vocês, tá? Gustavo Gomes também dá perfeitamente pra escalar, tá? Eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, né? O Palmeiras e o Flamengo tem sido assim, né? Tirando um ou outro jogo que destoou aí nos últimos anos. Geralmente é um jogo de 0-0, 1-1, um jogo de 1-0, jogo de poucos gols, tá? Arboleda pra mim uma das melhores opções, mas tá super valorizado, fez um golzinho, tá? E o Mirassol vai virar o olho, mas tá valendo a pena? Tá. Thiago Silva me agrada demais pra rodada, por mais que ele tenha caído bastante de produção aí, não é um cara que desarma muito. Mas quando ele joga, o Fluminense tem uma chance razoável de SG, né? Ele dá uma ajeitada no sistema defensivo. Mas pra mim aqui, ó, o Lianco é um dos melhores zagueiros pra rodada. Jogou muito no Clássico, né? O Corinthians é um time que fora de casa cedeu já alguns SGs. Não tem, né, a volúpia ofensiva como tem na Neoquímica. Acho uma das melhores opções. Pedro Henrique também tá bem demais, uma regularidade grande. Caiu um pouquinho nos últimos 2 jogos, mas o sistema defensivo do Bragantino tá ajustadinho, tá? Perdeu ontem o Palmeiras, perdeu, mas normal, era topo de tabela. O Palmeiras é o melhor visitante da competição, 5 vitórias consecutivas, tá? E o Bragantino tá ajeitadinho. Acho o Pedro Henrique uma boa assim, tá? Outros zagueiros aqui, ó, perfeitamente escaláveis. O Vitão também contra o Sport vale a pena, né? Léo Ortiz contra o Palmeiras também. Os próprios Júnior Alonso, parceiro, né? Do Lianco, também contra o Corinthians, me agrada, certo? Os zagueiros de São Paulo, eu não vou indicar com tanta ênfase, porque como eu falei assim, ó, o Mirassol é fura-olho, rapaziada. O Internacional que o diga, tá? O Mirassol é fura-olhozinho, certo? Por enquanto vamos ficar com esses, né? Vamos deixar pra indicar outros zagueiros aí. Eu ver zagueiros aqui pelo preço, né? Pra ver se vale a pena algum. Complicado, Edu contra o Santos. Freitas tá baratinho, enquanto o Vasco de repente dá, mas tá com uma regularidade muito baixinha. Vou ficar por enquanto com esses zagueiros aí, tá? Vamos pros nossos laterais e deixar pra ver outros zagueiros na nossa live de sábado, certo? Vamos lá, laterais, pela média. Pô, falar nisso, hein? Eita, Klaus, hein? Que caquinha, hein? Senhor Rafael Klaus. Porra, assim, ó. Sem entrar no mérito, tá? Do cartão por reclamação, pá. Mas ele deu cartão pro Escobar. Não lembrava que era o segundo, tá? Ele tentou parar com aquela discussão, impondo o cartão pros dois. E acabou sendo o segundo. O Escobar expulsou ele sem querer, tá? Foi a maior cagada porque aquilo ali influenciou diretamente no clássico, rapaziada. Paulo Henrique, boa regularidade. Vai ter um jogo difícil contra o Fluminense, tô fora. Juninho Capixaba, difícil deixar ele de fora, tá? Um dos laterais mais regulares do Cartola. Vai enfrentar o Juventude, que cede SG. Vai ter chance de gol, né? De assistência, porque o Juventude sofre muitos gols. Vai estar no meu time. Giai vive um momento sensacional, principalmente do ponto de vista de média básica, tá? Sofreu um gol ontem, ó, 4.10, certo? Mas quando não sofre gol, faz 12, 11 pontos. Muita regularidade. Piquerez, né? Pode dar certo, porque um jogo desse muito trucado, pode rolar um pênaltizinho e ele tá batendo os pênaltis, certo? E como eu falei assim, ó, Palmeiras e Flamengo pra mim é um jogo de poucos gols, talvez até um 0-0, tá? Bernabé, me agrada demais pra rodada, pelo ponto de vista do quê? Do Sport sofrer muito gol em casa, né? O Sport já mitou alguns laterais, né, do Campeonato Brasileiro no Cartola esse ano, certo? E o Bernabé tem uma veia ofensiva muito grande, marca bem, mas passa muito no meio de campo, né? Dá assistências, alça a bola na área, finaliza, né? Pisa na área adversária, me interessa bastante, vou com ele, tá? Vou com ele. Muita gente vai fugir do Internacional defensivamente, talvez, mas o Sport tá cedendo SG em casa, tá? Nathanael jogou muito ontem, hein? Fez 18 pontos, é isso, né?
Barbaridade. Reinaldo contra o ex aí, ó. Pra quem acredita, bate pênalti, bate falta, vem jogando bem. Certo? Enzo Dias deu uma assistência, mas o Mirassol tira SG, meio complicado. Prefiro laterais com uma perspectiva melhor de SG, tá? Gabriel Fuentes me agrada muito, tá? Um cara que vem pontuando bem, fora de casa nem tanto, mas as pontuações em casa dele têm sido razoáveis. E vamos ficar com essas indicações por hora aí, certo? Então esse sistema defensivo aqui, ó, tô dobrando o Bragantino. Tô dobrando o Bragantino, é o grande favorito da rodada. A maioria tá dobrando o Inter. Não, aqui é um hackzinho do Rocher, eu tô aqui com o Fábio, tá? E de treinador eu acho que eu vou botar o Cuca aqui pra dar uma dobrada, porque eu acho que o Galo tem plenas chances aí de conseguir um SG contra o Corinthians, tá? O Corinthians fora de casa não vai tão bem assim, tá? Ou eu vou... Se bem que o Fluminense e o Vasco também vai ser a lei do ex pro Diniz, né? Mas vamos deixar treinador por último. Vamos lá pra meias. A Arrascaeta tá jogando muito, mas é um jogo difícil. Foi poupado, deve jogar, né? Deve ser um dos poucos que vai jogar de certeza, porque foi poupado por desgaste. Já deve estar apto para jogar, enfim, no final de semana. Pochettino pontuou muito bem em casa na última vez, né? Até que fez uma grande pontuação no último jogo. Mas o jogo é muito difícil e o Cruzeiro vem melhorando cada vez mais seu sistema defensivo. Alan Patrick, difícil deixar o Alan Patrick, por mais que ele esteja numa decrescente contra o Sport, que sofre muito gol em casa. Alan Patrick é o dono das bolas paradas do Internacional. É o famoso 10 mais a faixa. Tá jogando demais, tá? Rubens acho interessante contra o Corinthians. O Rubens sempre na regularidade dele entregando pontos. Isso aqui é uma maravilha para quem é líder de liga, né? Quer manter uma certa constância, mas eu acho que eu vou com o Arias, tá? Eu vou com o Arias, né? Porque nos últimos clássicos aí, entre Fluminense e Vasco, com o mando de campo do Fluminense, né? O Vasco não vem se dando tão bem assim, é um jogo difícil, mas o Vasco como visitante no Campeonato Brasileiro esse ano não está bem, em São Januário não. Se o jogo fosse São Januário era o contrário, eu ia dizer que o Vasco era o favorito, tá? Mas é um clássico, tomem um pouco de cuidado, tá? Mas eu tô em dúvida entre o Arias. Mateuzinho, acho que eu vou dar uma chancezinha pra ele, tá? Vou dar uma chance pra ele contra o Santos, sem o Escobar, sofrendo gols fora de casa, né? O Santos é um dos piores visitantes da competição aqui, ó, junto com o Vasco e com o Corinthians, né? Então acho que eu vou dar uma chancinha pro Mateuzinho, tá? Vou dar uma chancinha pra ele, mas a minha grande dúvida qual é? É o Arias ou o John, que vai ter um jogo muito, mas muito favorável, né? O Arias é um pouquinho mais caro, de repente eu vou botar o John como uma reserva de luxo, vou pensar ainda com carinho, tá? Esse meu último meia vou escolher com carinho. John tá primeira prateleira, uma das melhores opções para rodada com toda certeza, tá? Deve até estar entre os mais escalados, mas eu não vou ver isso agora para não influenciar na minha escalação, ainda não vi. Vou deixar para ver sábado. Deixa eu ver mais algum aqui. Ficaria com esses nesse momento, tá? Ficaria com esses meias nesse momento. Então eu tô com o Alan Patrick e Mateuzinho. Minha dúvida aqui é o Arias, né? Ou o John. Na frente, como eu ainda não botei o John, tá? Eu sou obrigado a botar alguém do Bragantino, né? E eu vou botar o Sacha. Não vem pontuando bem, não. Mas contra o Juventude vai ter muita chance. Não só ele, tá? Não só ele. Se eu botar pra filtrar aqui, ó. Red Bull Bragantino, a gente vai ver aqui, ó, que ele vai ter chance, né? O Lucas Barbosa, que é um cara de regularidade, ó, vem pontuando até com mais regularidade do que o Sacha, só que o Sacha é o 9, aquele cara pra dar estourada. Quem é que não lembra do Luceiro? Quem é que não lembra do Pedro, né? Jogadores de Flamengo e Fortaleza que imitaram nas goleadas contra o Juventude, né? O Juventude cede para todos os atacantes, cede para todos os lados, mas cede mais pro cara de centro de área, o camisa 9, né? Vinicinho, gosto muito do moleque, insinuante, também vem pontuando com uma certa regularidade, mas assim, ó, quer pela regularidade, apostando num golzinho, numa assistência pra estourar, Lucas Barbosa, quer tentar aquela mitada monstro, passando dos 20 pontos, 15, Eduardo Sacha, tá? Eu vou com o Sacha, tá? O cara centralizado, o cara que bate pênalti, vou com o Sacha nesse momento, eu acho que é indispensável aí né? Ou um meia ou um atacante do Bragantino contra o Juventude, ou talvez até mesmo uma dobra, não sei ainda se vou operar essa dobra. Verrete, hein? Bem demais, mas contra o Flu acho que vai ter um jogo difícil. Hulk, contra o Corinthians vale a pena? Vale, tem um bom histórico, tá? Contra o time do Corinthians, tá desvalorizado, o Corinthians fora de casa é um visitante ruim, sofre gols, vou com o Hulk, tá? Caio Jorge vive um momento sensacional, não pontuou muito no Clássico, porque o Clássico Mineiro eu assisti ele, foi muito pegado, eu tava invertendo entre o Clássico Mineiro, né, e o jogo Internacional, mas muito pegado mesmo, tá? Mas vive um bom momento, vai enfrentar o Fortaleza em casa, jogo difícil, tá? Jogo difícil, eu vou ficar em stand-by. Yuri Alberto fora de casa pode até marcar contra o Galo, tá? Mas o forte do Yuri Alberto é na Neoquímica Arena. O Wesley, tem que ter alguém do Internacional jogando na frente, né? Ou você vai com o Wesley, né, que é o cara da média básica, né, tentando pontuar, ou vai com o menino que vem fazendo muito gol agora, né? Onde é que ele tá aqui? O Ricardo Matias, tá? Já é 2 jogos seguidos marcando. Vale a pena, tá? Deu uma valorizada, o que é bom, porque dá pra fazer um banco de reserva. Vale a pena. Eu tô indo com o Wesley por enquanto, tá?
Deixa eu ver mais alguém aqui que dá pra citar. Falamos já do Lucas Barbosa. André Silva e Luciano. Baitas opções pra rodada contra o Mirassol. Porque o Mirassol é carne de pescoço? É difícil bater o Mirassol? Mas uma coisa é certa, os jogos no Mirassol são emocionantes. São jogos abertos, geralmente gol pros dois lados, o que fica bom, né, pros atacantes do São Paulo. Eu vou ser sincero pra vocês, cara, eu tô bem em dúvida entre o Luciano, tá, e o André. Tem que ter alguém do São Paulo contra o Mirassol, né. Deixa eu até ver aqui uma coisa. Já fui com o Sacha, com o Wesley e com o Hulk. Rapaz... Vou ter que sacar alguém aqui, eu preciso de alguém de São Paulo, porque o São Paulo não tem um meio campo assim, pô, poderia botar o Oscar, mas ainda não deu aquela engrenada, né? E já tô com o Alan Patrick no meio, quero dar uma cercadinha, poderia ir com o John? Poderia, né? O que eu iria estar triplicando Internacional contra o Sport, Lanterna, né? E triplicando também aqui, ó, quadriplicando na verdade, né? O Bragantino contra o Juventude, que vem sofrendo muitos gols, muitas goleadas, mas eu preciso ter alguém do São Paulo. Preciso ter alguém do São Paulo, né? Vou com o André, ele não é aquele cracaço todo, né? Mas ele vem fazendo alguns gols, certo? Poderia ir aqui com algum atacante do Internacional? Poderia, mas eu estou dando preferência para mandante, tá? Geralmente os mandantes, né, conseguem mais êxito do que os visitantes. Mas o Inter tem um confronto altamente favorável, tá? Deixa eu ver mais algum atacante aqui no Luciano, passando por aqui, ó. Ricardo Matias, já falei dele, né? Ficaria com esses no momento. Veremos outros na live de sábado. Vou deixar o timezinho aqui, ó, pronto. E na sequência já tô trazendo ele com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 130,70 cartoletas, um time baratinho, tá? Fiquei com algumas dúvidas, poderia fazer a dobra aí do Eduardo Sacha e do John. Poderia, mas já vi que tá entre os mais escalados ali, né? E ultimamente os grandes favoritos estão caindo por terra. Tem um jogo muito favorável, tem, né? Mas de repente pode ser um jogo muito intrucado e é apenas 1-0, sei lá, 2-1, um jogo mais difícil, né? Mas fiquei bem em dúvida, tanto é que eu acabei botando o Arias ali, né? E botei o John ali como reserva de luxo. Se der tudo certo, não tem nenhum tipo de prejuízo. Na frente ali, né? Optei pelo André Silva, de São Paulo, para ter alguém de São Paulo, né? Não quis fazer a dobra com o Inter, porque o Inter vai jogar fora de casa e tem outros compromissos. E agora tá essa moda de poupar sem aviso prévio, complicado, tá? No banco de reservas ali, ó, além do Luciano e John, botei o Júnior Alonso, que eu acho que o Galo tem chance de segurar o SG contra o Corinthians, né? Que é um visitante ruim, sede SG. Kaique Bruno, né? Para desarme, jogando fora de casa aí, né? Contra um forte Fortaleza, mas é um cara de muita regularidade, né? Já que eu tô com o Juninho Capixaba e o Bernabé, né? Que eu acredito que vão ser os laterais mais escalados para a rodada. E o Fábio com o hackzinho aí do goleiro. Enfim, gostei bastante do time, tá? Um time baratinho, como eu falei, essas rodadas aí, né? Que elas ficam entre jogos de Copa do Brasil e Libertadores Sul-Americana, geralmente tendem a ser rodadas mais baratas, porque o pessoal não arrisca muito, porque pode ter time que vai poupar. Enfim, vamos acompanhar tudo isso com muito carinho durante a semana, né? Porque a gente vai ter a nossa live no sábado. Então tá aí, pessoal, um esboço aí do time, 130,70 cartoletas, o time do vídeo, do canal, pra 10ª rodada. Quase que eu esqueci. Então é isso, pessoal, time do vídeo escalado. Rodada passada foi muito mal com o time de vídeo, então portanto vamos tentar a recuperação aí, né, nesse time agora, em termos de pontuação. Live sábado, meio-dia, portanto se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que você não vai perder mais nenhum conteúdo, e quando eu entrar ao vivo você vai ser notificado. E você que já é inscrito, né, parceiraço do canal aí, deixa um like pro mané, dá essa força, porque ajuda e ajuda demais. Live sábado, meio-dia, o time da live tá voando, hein? Fez 100 pontos quase na última rodada e tá com 830 pontos, se eu não me engano aí, no geral, tá? Tá bem demais. Até a live de sábado, um beijo no coração, vamos que vamos, fui.